Senador Jaime Campos. Muito obrigado, senhor presidente. Prometo aos colegas aqui presentes que já estão aguardando já há algum tempo a vez de fazer, naturalmente, o seu pronunciamento, que não usarei nem 10%, ou seja, nem 10 minutos. Mas, de qualquer forma, eu quero cumprimentar o senador Walter Pinheiro, que eu vi aqui atentamente as suas palavras. É pertinente e, sobretudo, coerente. Que muitas vezes as pessoas que participam da base aliada do governo, como é o caso da história do senador Walter Pinheiro, que tem uma história com o Partido dos Trabalhadores, poderia vir aqui muito facilmente só defender e falar das coisas boas. Mas ele foi muito sincero, na medida em que o Brasil, senador Ciro, senador Luciavone, precisa de muito investimento, mas muito, em todos os setores. Não é só na questão só de estrada, nas questões de ferrovias, mas, sobretudo, também de investimento até mesmo na questão de titularização de terra, ou seja, daquele pequeno trabalhador, ou seja, pequeno assentado, que depende visceralmente, senador Vitor Lira, da titulação da sua terra, para ele ter acesso à linha de crédito. E, particularmente aqui, eu quero deixar muito bem claro de que a presidente Dilma esteve no dia de ontem lá em Mato Grosso, e certamente foi muito importante a sua presença, lançando o programa da safra 2014. Entretanto, o senador amigo Eduardo Braga, líder do governo aqui, havia uma expectativa muito grande, senador, em relação ao anúncio das obras da importante ferrovia Centro-Leste, que sai de Miranorte e Goiás, demandando até Lucas, com uma variante para o estado de Rondônia. E ficou uma frustração muito grande. A presidente, através da imprensa, tem divulgado de que apenas está aguardando uma decisão do TSU, do Tribunal de Contas da União, em relação aos preços que vão ser praticados em relação a esta tão importante ferrovia, que vai melhorar consideravelmente a escoação, ou seja, o escoamento da produção agrícola do nosso estado. Mato Grosso tem uma safra recorde. Infelizmente, nós estamos pagando muito caro pela deficiência em relação ao transporte, que é importante, sobretudo o transporte intermodal. O Estado está contribuindo com a nossa balança comercial, os nossos produtores são altamente competentes, sobretudo com a agricultura tecnificada, sustentável e permitindo que o Brasil hoje tenha superávit primário. Lá atrás teve, agora não estamos tendo, foi graças, naturalmente, ao agronegócio brasileiro, mas, sobretudo e particularmente, ao meu Estado. E eu espero, como bem disse o ilustre senador Walter Pinheiro, nós precisamos ter pelo menos as prioridades, principalmente no que se diz respeito aos aeroportos, às estradas, à educação, saúde, e o governo, lamentavelmente, tem sido impotente para resolver toda essa demanda que temos que fazer enfrentamento. Precisamos fazer um enfrentamento de forma racional e, acima de tudo, priorizando aquilo que é importante para o desenvolvimento socioeconômico e social do nosso Brasil. E aqui, quando venho esta tarde aqui, eu venho falar, como já falei reiteradas vezes, em relação à política agrária aqui, senadora Vanessa Grazottin, que também representa, junto com o senador Eduardo Braga, muito bem o seu estado do Amazonas, que eu imagino também uma grande defensora dos trabalhadores, dos humildes, daquele que efetivamente precisa ter o respeito por parte dos órgãos governamentais, mas, sobretudo, neste caso, do governo federal, que tem a responsabilidade em relação à política de assentamento e de reforma agrária neste país. Não são poucas as vezes, como disse, que eu tenho chamado a atenção desta casa para os equívocos da nossa atual política da reforma agrária. É mais especificamente para as questões relativas à titulação de terras, sobretudo quando se constatam as enormes dificuldades do INCRA em superar a proverbial leniência em lidar com as numerosas irregularidades que frequentemente enfrentam este órgão. Há anos venho reiterando, tanto neste plenário quanto nas audiências públicas realizadas no âmbito das nossas comissões, minha grande preocupação
quanto à real eficácia dos assentamentos, posto que, na maioria deles, o assentado é largado totalmente desassistido, relegado à própria sorte, num cenário de negligência e de desperdício, onde falta ao Estado cumprir o mínimo de suas obrigações. No meu estado de Mato Grosso, há muito a situação é caótica. O abandono e a falta de assistência se somam à injustificável morosidade do órgão na concessão dos títulos de propriedade, sem os quais o colono não tem acesso nem a linha de crédito, nem a qualquer outro benefício e apoio governamental. A maioria dos assentados vira um bolsão de miséria e não tem como escoar sua parca produção. Em meio à desordem, e eu cito o exemplo da constatação do TCU, a nós encaminhadas no último mês de agosto, por meio de um aviso à Comissão da Reforma Agrária, onde se verificou a existência de beneficiários sem perfil ou vocação para desenvolver atividades agropecuárias e a seleção de imóveis rurais inadequadas para tais atividades. O TCU identificou, senhor presidente, também a falta de prestação de assistência técnica pelo INCRA-MT aos nossos assentados. O fornecimento de material, ou seja, de materiais de construção inadequados. A baixa execução de créditos concedidos pelo INCRA, fazendo com que famílias de assentados fiquem há anos sem recursos e em situação de abandono e depredação dos bens adquiridos pelo INCRA Mato Grosso em desapropriações. Hoje, meu caro líder Eduardo Braga, lamentavelmente o INCRA é sinônimo de ineficiência, com assentamentos em situação precária, onde o órgão se limita somente a desapropriar, sem proporcionar condições de ocupação e estrutura, e muito menos a indispensável agilidade na regularização dos títulos. Assim, sem papéis, as famílias ficam refém do aparelhamento e da politicagem inconsequente que tomaram conta deste importante setor, tão necessário à qualidade de vida do campo e ao adequado desenvolvimento socioeconômico de nossa gente. Outro exemplo ilustrativo é o descaso se configura pela decisão judicial proferida no dia 16 de janeiro passado, determinando o superintendente do INCRA de Mato Grosso que promova a expedição de certidão de georreferenciamento de imóvel em favor do assentamento Água Limpa, imputando-lhe a responsabilidade pessoal pelo cumprimento das obrigações determinadas na sentença, fixando multa pessoal a ressarcir sobre o seu, ou seja, a recair sobre o seu patrimônio particular no valor de R$1.000 por dia e sujeitando-se à representação por crime de desobediência com consequente determinação da condução coercitiva à sede da Polícia Federal de Mato Grosso para a lavratura do termo circunstanciado em razão do estado de flagrância e por ato de improbidade administrativa, além de afastamento temporário de suas funções com nomeação de substituto imediato para o cumprimento das obrigações fixadas das sentenças. Dentre os cumprimentos de ordens judiciais, desapropriações fraudulentas, assentamento fantasma e uso indevido do PRONAF, sem contar com a inúmeras outras denúncias que toda hora vem à tona. O fato é que o INCRA acumula gigantesco déficit para com aqueles que esperam indefinitivamente pela legítima obtenção de seus títulos. Absurdamente, áreas de assentamentos com cerca de 30 anos, cujos ocupantes até hoje não receberam o título da terra. O processo de regulamentação fundiária precisa ser tratado com mais rapidez e seriedade.
Segundo dados divulgados pelo governo mato-grossense, quase a totalidade das terras reformadas continuam em poder do INCRA ou da União. Do total de 537 projetos de assentamentos em 6 milhões de hectares em Mato Grosso, abrangendo 84.269 famílias, ou seja, 81,7% estão com o INCRA, representando 402 projetos de assentamento. E 72.469 famílias, ou seja, e 4,9 milhões de hectares. Assim, conforme dados oficiais, as outras titularidades de criação ficam com o governo de Mato Grosso, numa área de 1 milhão de hectares, ou seja, com 119 projetos de assentamentos e 10 mil, ou seja, com 10.986 famílias. O restante está com a titularidade de criação pelos municípios, em 2.500 hectares e 16 projetos de assentamento com registro de 634 famílias. Nos cálculos da Secretaria da Casa Civil de Mato Grosso, considerando um número médio de 3,5 pessoas por família, teremos a população aproximadamente de 295 habitantes, ou seja, 1.000 habitantes no projeto de assentamento, o que representa 53,72% da população rural do nosso estado, ou 9,72% do total da população mato-grossense. Trata-se, portanto, de questão extremamente significativa para desatar importantes nós que amarram o progresso de nosso estado e de nosso país para o seguinte. Em nome não só do meu estado de Mato Grosso, mas de todos os entes da nossa República, renovo aqui minhas firmes esperanças de que o INCRA possa, de fato, cumprir suas reais funções, para que o homem do campo seja respeitado, para que seu trabalho de valorização, sua produtividade resguardada e seus direitos sejam assegurados. Uma vez cumprido estes fundamentais e inarredáveis pressupostos, poderemos pensar numa verdadeira reforma agrária, digna de assim ser chamada, digna de estar à altura de explorar as incalculáveis riquezas com que Deus aquionou este nosso querido país, de maneiras cumprindo literalmente o que eu prometi aqui, de ser breve no posicionamento. Eu quero agradecer e dizer da importância que tem do INCRA fazer esse trabalho de titularização fundiária em todo o território mato-grossense, mas particularmente aqui minha querida amiga senadora Lúcia Vânia, senador Ciro Miranda, no Mato Grosso, que hoje temos quase 300 mil famílias sem ter o direito de ter o acesso ao seu documento, para que, de fato, ele seja cidadão brasileiro e possa ter acesso aos serviços, particularmente aos financiamentos que vão dar a ele a certeza de uma melhor qualidade de vida. Muito obrigado, senhor presidente, e boa noite a todos os companheiros e colegas senadores que tiveram a paciência de me ouvir. Obrigado. Muito obrigado ao nobre senador Jaime Campos. Vossa Excelência foi muito sucinto no que diz